Salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos de volta, nossas gravações, nossas catequese. Vamos dar continuidade ao nosso Catecismo Católico Popular. Nós estamos agora dando sequência, nossos estudos. Nós paramos aqui no segundo ponto. A Igreja Católica vai buscar as verdades reveladas por Deus, a Escritura e a tradição. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e levamos sempre a nossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos a este canal, a verdadeira religião de Deus. A Igreja Católica vai buscar as verdades reveladas por Deus, aonde? Nas Escrituras e na tradição, Já vimos aqui um pouco de diferença sobre a questão das igrejas protestantes, Que eles não acreditam na tradição. Eles só dizem que é só as escrituras, só a escritura, Mas isso nós sabemos, não tem nada a ver. Isso é coisa do Lutero, coisa do padre, o monge Lutero, que por volta de 1617 houve essa divisão, Ele se rebelou contra a Santa Igreja e formou sua própria igreja, Que hoje está espalhada, uma verdadeira Babilônia que ninguém se entende, É igreja aí para tudo quanto é lado, e ele diz que são a igreja de Jesus Cristo. Eu não sei se o Espírito Santo está no meio dessa confusão, mas eles falam, Mas vamos aí, a Escritura e a tradição goza de igual autoridade e deve ser recebido com o mesmo respeito, com a mesma submissão. Concílio Tridentino IV. A Escritura é a palavra de Deus escrita e a tradição é a palavra de Deus não escrita, via oral, falada. São Paulo exorta os fiéis a se aterem não somente ao que lhe foi escrito, mas também aos que lhe foi de viva voz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos aqui acompanhar na Bíblia o que o Paulo falou a esse respeito, já que os protestantes só dizem que acreditam na Bíblia, Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 14 e 15. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui o 13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos, pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar-vos o seu povo dedicado. 14. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim
de que vocês se tornem parte da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Então, quer dizer, Paulo aqui ele está dizendo que anuncia o Evangelho tanto por via oral como por cartas. Tá? A Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Escritura, ou Bíblia, compõe-se de 72 livros escritos, um antes, outros depois de Jesus Cristo, por homens iluminados por Deus, movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Estes livros são reconhecidos pela Igreja como a Palavra de Deus. O Espírito Santo atuou nesses autores de um modo especial, impeliu-os a escrever, dirigiu-os, iluminou-os. Eis porque o que eles dizem é a Palavra de Deus. A Sagrada Escritura é, pois, inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Isto depende-se de muitas expressões de Jesus Cristo, São Mateus 15,3 e Marcos 12,36. E das decisões dos concílios da Igreja, o Concílio de Trento, 1546, e o do Vaticano I, 1870. Declarar expressamente que Deus é autor de toda a Escritura, e diz Santo Agostinho, como se a mão de Cristo tivesse escrito os Evangelhos. A Escritura é uma carta de Deus às suas criaturas, São Gregório. A Escritura como uma carta que nosso querido Pai nos mandou da pátria, Santo Efrem. Essa carta diz-nos o que temos a fazer para voltar à pátria e sermos lá eternamente felizes, né? Quer dizer que é um guia seguro para voltarmos à pátria celestial. Foi o Espírito Santo que falou pelos autores das Sagradas Escrituras. Santo Agostinho, estes autores eram como uma lira que o Espírito Santo tocava. São Justino, o Espírito Santo servia-se deles como o músico se serve do órgão ou da flauta. Atenágoras. Contudo, esses autores não eram instrumentos passivos. Todos podiam manifestar nos seus livros as suas qualidades pessoais. Pareciam-se com pintores que veem um navio em pleno dia e o copiam fielmente, mas diversamente, segundo seus talentos maiores ou menores. E a variedade dos instrumentos que dispõe a Sagrada Escritura, portanto, não contém erro algum. Porém, deve olhar-se menos às palavras que ao sentido delas. São Jerônimo. A verdade não está tanto nas palavras como nas coisas. Santo Agostinho. Por isso, não se há de clamar contra expressões tais como o sol levanta-se. É por a Sagrada Escrituras conter a palavra de Deus que nos lhe tributaremos sempre um grande respeito. Pondo-nos em pé durante a leitura do Evangelho, prestamos juramento sobre o Evangelho à Igreja. A missa solene
faz incensar o evangelho, falo circundar de acólitos com círios, falo beijar pelo sacerdote. O Concílio de Trento decreta penas contra os que abusam das Escrituras para gracejos ou outros usos profanos. Os judeus tinham já a Escritura Sagrada em grande veneração, preferiram sofrer o martírio, a proceder em posição às leis consignadas nos livros santos. Flávio Joséfo, como por exemplo os Macabeus e Eleazar, os 72 livros das Escrituras Sagradas dividem-se em 45 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Cada uma destas duas partes subdivide-se ainda em livros históricos, sapienciais e proféticos. O Antigo Testamento, os livros históricos, contêm principalmente narrativas tais são, por exemplo, os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, que contém as origens do gênero humano, a vida dos patriarcas, a história do povo hebreu até a sua entrada na terra da promissão. O livro de Josué conta a conquista desta terra. Os livros dos reis narram os acontecimentos da época dos reis judeus. O livro de Tobias contém a biografia de Tobias durante o cativeiro. Os livros dos Macabeus, as provações do povo hebreu sobre Antíoco e as suas lutas pela liberdade, etc. Os livros sapienciais contêm em geral uma doutrina edificante. Tais são os livros de Jó, que prega paciência, os Salmos, isto é, 150 cânticos, a maior parte composta por Davi, que se cantava no templo. O livro dos Provérbios de Salomão, os livros proféticos encerram, sobretudo, as predições acerca do Salvador. Os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, e Abacuque, etc. No Novo Testamento, os livros históricos são os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Os livros sapienciais são as 21 epístolas dos apóstolos, entre as quais 14 são de São Paulo. O livro profético é o Apocalipse, revelação de São João, que escreveu durante o exílio em Pátimos. Este livro é muito difícil de compreender e descreve os destinos da Igreja. Quanto à língua em que estes livros foram escritos, é preciso notar que os anteriores a Jesus Cristo foram quase todos escritos em hebraico. Os posteriores a Jesus Cristo, quase todos em grego. Uma tradução latina da Escritura cuidadosamente revista e corrigida por São Jerônimo, por ordem do Papa Dámaso, cerca do ano de 400, espalhou-se em quase toda a Igreja e por isso se chama Vulgata, querer dizer a mais espalhada. O Concílio de Trento declarou a tradução autêntica, Vulgata, oficial do texto primitivo das Escrituras. Os livros mais importantes das Escrituras são os 4 evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, e os Atos dos Apóstolos.
Os 4 evangelhos narram-nos a vida e a doutrina de Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos contam especialmente o apostolado dos príncipes dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. O número quaternário, 4, dos evangelhos é um símbolo dos 4 pontos cardeais às quais deve ser pregado o evangelho: norte, sul, leste e oeste, né? Os autores do evangelho chamam-se evangelistas. 2 deles eram apóstolos. São Mateus, primeiro, era publicano, e São João, discípulo predileto do Salvador, a qual Jesus vaticinou uma morte natural. Atingiu este uma idade muito avançada e morreu bispo de Éfeso. São Marcos era discípulo de São Pedro. São Lucas, que primeiro fora médico, era o companheiro de São Paulo. Origem e fim dos evangelhos. São Mateus escreveu seu evangelho para o judeu da Palestina, em hebraico, quando estava para deixar aquele país. Entende provar que Jesus era o Messias esperado e cita a cada passo as profecias realizadas em Jesus Cristo. São Marcos redigiu seu evangelho, que é pequeno, para os fiéis de Roma e contém provavelmente um resumo das pregações de São Pedro. São Marcos representa Jesus Cristo como Filho de Deus. São Lucas compôs o seu evangelho para o nobre romano Teófilo, a fim de o instruir na vida e ensinamento de Jesus Cristo. O seu livro é, sem dúvida, um resumo dos discursos de São Paulo. Somos devedores a São Lucas do que sabemos acerca da vida da Virgem Santíssima e das mais belas parábolas de nosso Senhor. Os Atos dos Apóstolos são também dirigidos a Teófilo. São João escreveu seu evangelho já em idade muito avançada, para provar contra os hereges do seu tempo que Jesus é o próprio Deus. Reproduz, sobretudo, as palavras de Cristo que fazem sobressair a sua divindade. Época da composição dos evangelhos. Os evangelistas escreveram provavelmente pela ordem, porque os seus livros estão na Bíblia. São Mateus, cerca do ano 40 depois de Cristo. São Marcos e São Lucas, alguns anos antes da destruição de Jerusalém, isto é, por volta dos anos 70. São João, cerca do ano 90, só foram, porém, reunidos no livro no segundo século. Os caracteres intrínsecos dos evangelhos provam-nos que são escritos por discípulos de Jesus Cristo e que são verídicos. Pode provar-se com as cópias, traduções, as citações mais antigas que duram o curso dos séculos. Nada neles foi alterado. É a prova autêntica da veracidade e da integridade dos evangelhos. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficar por aqui e numa próxima oportunidade vamos dar continuidade a este belíssimo estudo que nós estamos fazendo sobre a Bíblia Sagrada e a tradição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tem muita coisa aqui para nós ver. Então vamos por parte, vamos devagar. Esse vídeo não fica muito comprido. E até uma oportunidade que assim que Deus quiser. E em nome de Jesus Cristo,
nos despedimos nesta hora. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Salve Maria e viva Cristo Rei.